Meu nome é Gabriel e vou falar um pouco sobre a história da Guiné Equatorial. Localizada na África Ocidental, a Guiné Equatorial é composta por 3 territórios descontínuos, 2 insulares, Ilha de Bioko e Ilha de Pagalu, e um continental, Mibini. Exploradores portugueses tomaram a Ilha de Bioko, por eles batizado como Fernando Pó, em 1494. Em 1778, a Espanha se apossou das ilhas, que eram ponto de parada dos comerciantes de escravos. Entre 1827 e 1858, os britânicos ocuparam Fernando Pó, de onde combateram o comércio de escravos. Mais tarde, a Espanha agrupou as ilhas e o continente em uma só colônia chamada Guiné Espanhola. Em 1968, a Guiné Equatorial declarou sua independência da Espanha. O primeiro presidente governou com autoritarismo e muitos cidadãos foram mortos ou abandonaram o país. Os presidentes que vieram em seguida permitiram a realização de algumas eleições, mas mantiveram forte controle sobre a sociedade. Meu nome é Henrique e vou falar um pouco sobre a cultura do país. A cultura do Guiné Equatorial está enraizada nas tradições dos povos que compõem esse país. No entanto, a ilha de Bioko, onde se encontra a capital, foi amplamente influenciada pelos costumes e tradições portuguesas durante o período colonial. Nesse país, a maioria das pessoas são nominalmente cristãs, enquanto predominantemente praticam catolicismo e animismo. O Guiné Equatorial possui 3 idiomas oficiais: o espanhol, originalmente, o francês, adotado em meados dos anos 90, e o português, adotado oficialmente em 2011. Línguas nacionais como o Fang, o Bubi e o Albonês, dialeto crioulo da base portuguesa falado na ilha de Annobon, similar aos dialetos de São Tomé e Príncipe, são largamente utilizados pela população. A Guiné Equatorial é o único país africano que adota em sua constituição o espanhol como língua oficial. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar um pouco sobre a Guiné Equatorial ser falante da língua portuguesa. Foram necessários 8 anos, mas outro de seus sonhos foi realizado. Teodoro Obiang conseguiu que a Guiné Equatorial fosse admitida na Comunidade de Países da Língua Portuguesa, a CPLP, como membro de plenos direitos. Durante esses 8 anos de tentativa, o presidente do país teve de superar vários desafios. O maior deles foi o fato de que quase 90% da população fala espanhol. A própria petição de adesão à comunidade lusófona foi escrita em castelhano. Durante anos, Portugal vetou o ingresso se a Guiné mantivesse a pena de morte. Na reunião no Timor, que reúne os dirigentes dos 8 estados pertencentes a essa comunidade, que são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor, foi aprovada para todos os efeitos a entrada do 9º país, a Guiné Equatorial, que desde 2010 assistia aos encontros na qualidade de observador. Um ano depois, Obiang decretou o português era a língua cooficial do país, assim como o espanhol e o francês. No entanto, na prática, essa língua não existia na rua nem na administração. A Guiné Equatorial pode alegar que tem tanto as raízes portuguesas quanto espanholas. O navegante Fernando Pó descobriu o país em 1474, e até 1778 a região pertenceu à coroa portuguesa. O grande avalista da entrada da Guiné Equatorial na comunidade portuguesa foi o presidente da Angola, José Eduardo dos Santos. A maior rejeição quanto à incorporação dessa pequena nação em termos populacionais, que é só de 700 mil pessoas, mas grande em recursos energéticos, sempre foi Portugal, que exigia que o português fosse uma língua de uso corrente, para além do decreto, e que se eliminassem a pena de morte. Em 2012, a reunião de Maputo, em Moçambique, Portugal manteve o veto, mas Brasil, Timor e São Tomé votaram ao lado da Angola. Mas desde então, Obiang vem cumprindo as condições da incorporação, inclusive aprendendo o idioma. Seu governo afirmou acordos com Portugal para a formação de professores e de funcionários nessa língua. E o mais difícil, em fevereiro, Obiang se comprometeu a congelar a pena de morte, semanas depois de ter executado 4 pessoas. Bom, a função da CPLP, criada em 1996, não vai muito além de uma reunião bianual de chefes de estados para tratar de temas culturais e sociais, com poucos efeitos práticos. Nem mesmo o Acordo para uma Ortografia Comum, aprovado em 1990, foi implantado em todos os países membros. No entanto, a Guiné Equatorial busca uma presença maior na comunidade internacional e para assim ir mudando a sua imagem de regime ditatorial. O país também é membro da Organização de Países Ibero-Americanos.
mas não da Organização de Países Francofonos. Olá a todos, eu sou o Guilherme de Lima de Oliveira, da equipe 6, e vou falar sobre os autores e a literatura na Guiné Equatorial. Bom, o primeiro autor que eu vou falar, ele se chama Leôncio Evita Enoy. Primeiramente, Leôncio nasceu em Udubandolo, em 8 de agosto de 1929, lá em Bata. E ele foi um escritor da Guiné Equatorial. Ele também estudou numa escola de São Carlos e cursou pintura por correspondência. Ele trabalhou na Escola de Artes e Ofícios de Bata, como contribuinte para a revista literária Poto Poto. Ele viveu em Camarões entre 1953 e 1960. Agora eu vou falar sobre outro autor que se chama Justo Boleca Boleca. Ele nasceu em Santiago de Banei, em 13 de dezembro de 1954. É um filólogo, poeta, romancista espanhol de origem guiné-equatoriana. Ele cursou estudos universitários na Universidade Complutense de Madrid. Foi diplomado em formação de professorado de educação geral básica, licenciado em Filologia Moderna e o grau de doutor em Filologia Moderna em 1986. Desde 8 de junho de 2007, é doutor pela Universidade de Salamanca e obteve o Prêmio Extraordinário de Doutorado pela mesma universidade. É catedrático no Departamento da Filologia Francesa, da Universidade de Salamanca. Foi diretor da Escola Universitária de Educação de Ávila. Desde junho de 2015, é acadêmico correspondente da Real Academia Espanhola. Ele foi responsável pela coalizão opositora ao governo guiné-equatoriano, Democratas pelas Mudanças para a Guiné Equatorial e delegado permanente no exterior do MAIB, que é o movimento pela autodeterminação da ilha de Bioko, em oposição ao regime de Teodoro Obiang. Agora eu vou falar sobre a Trinidad Morgades Bessari. Bom, a Trinidad Morgades Bessari nasceu em 24 de abril de 1931 e infelizmente morreu em 10 de outubro de 2019. Foi uma escritora, linguista, acadêmica e diplomata da Guiné Equatorial. Foi uma das maiores estudiosas da variante espanhola da Guiné Equatorial, bem como das demais línguas nativas do país. Ela nasceu em Malabo. Mudou, ainda criança, com seus pais para as Ilhas Canárias, onde frequentou a escola primária em Tenerife. Já em Barcelona, na Espanha, concluiu seus estudos secundários, graduou-se na Universidade de Barcelona em 1958 em Filosofia e Letras, tornando-se a primeira mulher guiné-equatoriana a receber um diploma universitário. Apenas um glossário básico aqui. Bom, explicando, catedrático significa um professor titular de escolas secundárias e superiores. Ele é geralmente admitido mediante concurso. Ou também pode ser um indivíduo que conhece a fundo determinado assunto. Por exemplo, ele é catedrático em tal assunto, ele é catedrático em filologia. Já levando o conceito de filologia, filologia é a ciência que tem como objetivo estudar uma língua através de textos escritos. Em um contexto mais amplo, a filologia ela também se ocupa da literatura e da cultura de um determinado povo. Inicialmente, a filologia se limitava ao estudo das ideias mediante a crítica textual. Meu nome é Raíssa Vitória e eu vou falar um pouquinho das obras da Trinidad Morgades Bessari, que foi uma escritora da Guiné Equatorial. As obras dela são Antígone, de 1991, A Encenação de Antígono, de 2004, O Espanhol da Guiné Equatorial, de 2004, Os Crioulos da Guiné Equatorial, de 2007, Dicionário Espanhol, de 2014, Introdução ao Ping, da Guiné Equatorial, de 2006. Eu, Ana Laura, vou falar um pouco sobre as obras de Leôncio Evita Enoy. Ele tem 3 grandes obras, que é o Alonguegue e El Guiso de Birré e Quando los hombres lujaban. Para o português a gente consegue a tradução de Quando os Combos Lutavam. Ela foi considerada a primeira obra da Guiné Equatorial em 1953. E durante essa época, o Leôncio ele recolheu tradições orais da sua terra e ele adaptou para os europeus verem a obra.
Nessa obra, ele narra o conflito entre os Combos do Rio Benito e os Leopardos que assolavam aquela região. Numa leitura bem crítica, a gente pode ver numerosos exemplos de crítica aos costumes ocidentais e africanos, e mais aprofundando a gente consegue ver até marcas do orgulho e da resistência negra. Diferentemente de Leôncio, Justo Boleca teve muitas e muitas obras, dentre elas artigos, teses de doutorado, livros, narrativas, poesias. E uma narrativa que ficou muito famosa dele foi Os Caminhos da Memória, que foi escrita por ele em 2009, porém muitos e muitos outros artistas reescreveram ela até 2006.